Vamos começar a meditar a palavra de Deus do culto essa noite aqui. Eu acredito que a palavra de Deus, o Senhor vai trazer, vai ser uma palavra simples no nosso coração, uma palavra de reflexão, e eu tenho certeza absoluta que todos nós seremos aqui abençoados pelo Senhor. Eu queria convidar os irmãos para ler comigo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 13. Eu convidar todos a abrir aí comigo a sua Bíblia, na carta em que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, seu capítulo 13, no versículo 8 ao 14. Eu vou meditar mais, querido, no versículo 11 ao 14, mas eu quero ler aqui o versículo 8, porque quando eu estava lendo a Bíblia aqui hoje, o versículo 8 me trouxe à memória uma ministração, e que eu trouxe aqui na igreja, e essa ministração me trouxe boas recordações. Eu queria compartilhar com os irmãos o que o Espírito Santo falou no meu coração, no Romanos capítulo 13, a partir do versículo 8 a seguir. Amém, queridos? Antes de ler aqui, queridos, eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que participaram da festa junina. Foi um sucesso, querido. Os irmãos veio, as crianças brincaram, se divertiram, e eu quero agradecer os irmãos. Por quê, queridos? Porque eu com a pastora, nós temos observado, e a gente tem orado diante de Deus para a coisa fluir. Em que sentido? Nós vimos as pessoas participando, nós vimos cada rede com suas barracas, cada um ali participando com a sua festa, com suas comidas, com todas aquelas coisas ali. A gente viu com os olhos espirituais, e nós estávamos comentando hoje, querido, o quanto que isso tem sido positivo para nós. Cada um fazendo a sua parte, cada um dando a sua contribuição. Que coisa linda, querido. Eu posso garantir para os irmãos que essa festa foi um sucesso em todos os sentidos, mas principalmente, querido, nas coisas espirituais. A igreja, ela está descentralizada, ela não funciona mais por causa do pastor. Se o pastor sair daqui de viagem, voltar só em 2018, a igreja vai continuar andando com os pastores de rede, tranquilo, querido. Por quê? Porque a igreja, ela não está centralizada. A igreja, ela está cada um com as suas redes, e eu vi juntamente com a pastora, os irmãos que administram a igreja, vendo os irmãos fazendo a preocupação com cada um, com as pessoas, com as comidas, se estava tudo bem, se estava tudo ok. Irmãos, que coisa linda, querido, quando você olha por esse aspecto espiritual. Eu quero dizer para os irmãos, externar meus agradecimentos, dizer muito obrigado. Eu estou muito feliz, porque eu tenho sentido no meu coração que nós começamos um projeto, e esse projeto está andando de vento em popa em nome de Jesus. Amém, queridos? E que no momento certo o Senhor vai realmente romper na vida de todos em cima daquilo que vocês têm feito. Muito obrigado, querido, a todos vocês em nome de Jesus. Voltando à palavra, querido, aqui Romanos capítulo 13. Eu queria falar aqui um pouco mais a respeito do versículo 8. O versículo 8, eu vou ler o melhor, do 8 ao 14, depois nós vamos meditar no 8, que diz o seguinte: o apóstolo Paulo escreve: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o seu próximo, cumpre com a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E fazei isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora
mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em orgias ou dissoluções, não em contendas e inveja. Antes, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais preocupação em como satisfazer os desejos da carne. Amém, queridos? Amém ou não? Glória a Deus. Queridos, eu vou repetir aqui, eu vou meditar um pouco mais no trecho do capítulo 11 ao 14, que vai ser a nossa palavra daqui dessa noite aqui, mas eu queria falar um pouco aqui a respeito do versículo 8. O versículo 8, o apóstolo escreve: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama seu próximo cumpriu com a lei, cumpriu a lei. Amém, amados? Preste atenção, querido. Se você pegar aqui o capítulo 13, anteriormente, você vai ver que esse texto aqui é um texto bem objetivo mesmo. Ele é bem objetivo, esse texto aqui. Em cima desse texto aqui, em cima desse versículo aqui, existiu, não sei se está vivo ainda, alguns homens de Deus sobre o mundo, que foram missionários muito bem sucedidos, e sobre as quais eles não contrariam dívidas para si. Eles não compravam nada a crédito, nada. Algumas pessoas que leu esse versículo, eles cumpriram com o versículo na íntegra, sobre o aspecto de não contrair para si dívida. Por quê? Quando a gente fala de dívida, a gente fala do credor, do devedor. Quando a gente vai para o texto da palavra de Deus, a gente observa que lá no Velho Testamento, por exemplo, como aconteceu com a viúva, que nós falamos na semana passada, ou retrasada, se não me engano, o homem morreu, o profeta morreu que andava com Eliseu, aí ficou a mulher e os 2 filhos, aí os credores iam levar os filhos para ser escravo dele, até que a dívida fosse paga. Ou seja, quando a pessoa lhe devia uma dívida, nem a morte livrava ele da dívida, a família tinha que pagar, os filhos tinham que pagar. Se a família não tivesse dinheiro, os filhos iam servir como escravo até que aquela dívida fosse paga. Então a mulher chegou e falou para o profeta: olha, você sabe que o meu marido era fiel. E aí o profeta Eliseu pediu para que ela fosse, emprestasse vasilhas e enchesse de azeite, pagou a dívida e viveu com o resto. Então, provavelmente, o apóstolo Paulo está falando para uma igreja que está situada em Roma, mas ele fala no sentido realmente bem objetivo da palavra, e que diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser um amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o seu próximo cumpre a lei. Agora, queridos, eu não quero falar nesse tom, eu quero falar de um outro tom aqui, querido, que é muito importante, e que o Senhor me deu uma revelação aqui, que eu queria novamente compartilhar com os irmãos essa revelação. Por quê? Quando o Senhor usa Paulo para dizer: a ninguém devais coisas alguma, a não ser o amor, se você pensar comigo, você vai observar que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês não precisam, não necessitam de contrair dívidas, mas no amor vocês sempre serão devedores. Agora, a revelação que eu tenho aqui, que eu acrescento aqui, é que o apóstolo Paulo está afirmando nesse versículo aqui, que o amor é uma dívida, e que você tenha dívida, mas que necessariamente você não tem como pagar essa dívida. Você não tem como pagar a dívida do amor. Por isso que ele diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Agora, por que
que uma pessoa ele não consegue pagar a dívida do amor? Por que que uma pessoa ele não consegue pagar a dívida do amor? Por que que o amor é uma dívida impagável e que todo mundo é devedor? Você sabe por que que o amor é uma dívida impagável, querido? Porque funciona o seguinte, olha, eu amo uma pessoa em Cristo Jesus, ou seja, eu faço alguma coisa para uma pessoa com muito amor de Deus na minha vida, eu discipulo uma pessoa com muito amor, eu dou tudo de mim para uma pessoa, com todo o amor de Deus para ela. Presta atenção, ela não pode retornar para mim esse amor. Esse amor ela tem que fazer o quê? Passar para outro. Eu discipulo o meu discípulo com muito amor. Aí, se ele ficar voltando esse amor para mim, se ele ficar atrás de mim, se ele querer ficar andando comigo, se o meu discípulo querer ficar junto comigo, se o meu discípulo querer ficar devolvendo esse amor para mim, vai dar problema. Por que que vai dar problema? Porque a igreja não vai crescer. Você imagine se eu pegasse aqui, por exemplo, eu tenho 7 discípulos internos, fora os da minha família, que vai dar em torno de 10 discípulos. Você já pensou se os 10 discípulos que eu amo eles, e que eu oro por eles, e que eu busco a Deus pela vida deles, já pensou se eles for na minha casa todo dia? Se aparecer todo dia em casa, e ficar, meu pai, meu pastor, meu pai, e um dia, outro dia, outro dia, outro dia, o que vai acontecer? Vai dar problema. Agora, vamos parar um pouquinho aqui. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Agora, eu oro pelos meus discípulos, eu amo eles em Cristo Jesus, a gente senta, a gente faz o discipulado, nós temos o nosso GD, nós somos amigos, existe um bom relacionamento, mas, querido, tudo isso só vai ser possível se eles fizerem isso com os discípulos deles, e se os discípulos dele também fazer com os discípulos dele. Então, aonde que algumas pessoas sofrem muito aqui? Olha aqui para mim, por favor. Aonde que tem pessoas que sofrem muito com isso aqui? É que ele ama as pessoas, mas ele quer receber algo em troca. Tem pessoa que sofre muito na igreja, sabe por quê? Porque fala assim, nossa pastor, que ingratidão. Eu fiz tanto para aquela pessoa e ela não fez nada por mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso não existe. Você amar as pessoas, você quer receber gratidão, ela tem que amar outra pessoa. Você quer ser grato mesmo? É a pessoa amar outra pessoa. Você quer receber gratidão? Ela amar outra pessoa. Eu estou falando de um sentimento que eu tive ontem aqui, de ver a igreja, na sexta do sábado aqui, com a gratidão no meu coração, o Espírito Santo testificando no meu coração, da alegria, de eu ver o resultado que os meus discípulos estão fazendo, nas suas respectivas células, ou nas suas redes. Então, querido, se eu for ficar aqui, por exemplo, ficar exigindo aqui das pessoas a gratidão, eu ficar aqui exigindo a gratidão, mas em que sentido? No sentido das pessoas ficar presas em mim, ficar tudo em mim assim, grudadinho comigo, tudo presa em mim aqui, querido, misericórdia, não ia ter como se mover. Eu conheço algumas pessoas que andam comigo na igreja há mais de 20 anos. Agora, a gratidão vem, na hora que vem a gratidão. O Anderson Luiz, ele estava aqui falando agora há pouco, está 18 anos andando comigo. E um dia ele estava lá na casa dele, o cara chegou lá na casa dele, um missionário, e falou assim, olha, Deus manda falar para você, que esse lugar aqui é uma igreja, e que essa igreja Deus vai se prosperar. Aí ele falou, mas que história é essa? O missionário falou para ela, você já tem a palavra, você lê a palavra, você tem o dom da palavra, é só você abrir uma igreja para você. Você tem tudo aqui para você, é só abrir uma igreja para você. Aí pergunta para o Anderson se ele abriu.
Não abriu. E por que ele não abriu, querido? Porque o propósito não era ele abrir uma igreja, é ele ser uma igreja na casa dele. Era uma célula, talvez Deus estava usando um pregador para falar. E aí ele não caiu na soberba de querer estar na frente, de querer abrir, porque senão talvez ele já teria ido e já teria voltado. Por quê, querido? O problema aqui, Deus ele não está preocupado comigo aqui. Está preocupado comigo aqui. Irmãos, essa semana retrasada, eu fui fazer um estudo a respeito da morte dos discípulos de Jesus. Meus irmãos, que é aquilo? Eu falei, nós já estamos com os 2 pés dentro do céu. Já estamos com os 2 pés dentro do céu, já está tudo consumado. Meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Então você quer ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, você tem que plantar essa semente no seu coração. Você sabe o que é gratidão? Gratidão ao seu discípulo gerar outro discípulo. Bem gerado, com todo o amor que você dá. Agora, quando o líder ou o pastor de célula querer receber o amor de volta para ele, vai quebrar o ciclo. Vai quebrar o ciclo. Sabe por quê? Aí ele vai querer abrir uma igreja para ele. Porque ele quer ficar no topo, ele quer ser amado, ele quer que as pessoas fiquem tudo falando para ele assim, muito obrigado, devo a minha vida para você, minha vida, se não fosse você, o que seria da minha vida, eu te devo. Meu querido, se o discípulo ficar falando isso aqui para mim, eu falo para ele, irmão, vai se converter, se não se converter, é perigoso eu tacar a Bíblia na cabeça dele. É perigoso, meu querido. Agora, querido, existe o agir de Deus, existe. Agora, é aquilo que eu falo sempre, todos nós aqui temos uma história em comum um com o outro, é óbvio isso. Eu estava um dia sentado conversando com meu discípulo, meu filho na fé, o André, e eu estava olhando para o André, aí eu vi o Chan, eu vi os Zisos, que a gente fala Adriano, ninguém sabe quem é Adriano. Aí eu vi ali o André, eu vi o Chan, eu vi os Zisos ali. E aí eu cheguei no André e falei assim, André, o que seria da família Carvalho se não fosse Jesus? Ele falou, meu pai do céu, nem pense nisso. Não vou nem falar nisso. Aí eu falei, puxa, que coisa linda o que Deus fez na sua vida. Na vida da sua família. Quando eu olho o Dil, eu vejo para o Dil e falo, meu pai do céu, você não tem noção, Dil, querido. O Dil era. Você não tem noção, querido. O cara tinha uma bermuda jeans, querido, que ela era bermuda fixa, ela não saía para nada. Aí ele não tinha camiseta, não tinha chinelo. Era com a bermuda jeans, com os pés tudo cortado. Ô Deus, já falou para os seus filhos? Não, eu vou parar por aqui, senão é melhor deixar parar. Os filhos dele falaram assim, nossa, quem era aquele que o pastor está falando de... Queridos, que história fantástica, e tantas outras pessoas. Cada um, eu conheço a história aqui. Agora, que dia que eu cheguei no Dio, falei, Dio, ó, para você ver quem você era, onde você está hoje, hein? Que dia que eu falei isso para ele? A conversa minha com o André lá em cima do aniversário foi que eu vi a família dele, todo mundo ali, a gente falou sobre isso. Agora, meu querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você quer discipular, quer amar em Cristo Jesus? Quer receber a gratidão? É quando o seu discípulo discipular outro. Isso é gratidão na Bíblia. Então, o Senhor fala aqui, usando Paulo, dizendo o seguinte, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. O amor é uma dívida impagável, porque você não retorna, você segue para frente, mas isso aqui, querido, não podemos nessa noite ser ignorantes
e achar que eu estou dizendo aqui que não tem amizade, que não tem muito obrigado, que não tem um abraço, que não tem, querido, um carinho, que não tem um presente, que não tem... Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo a respeito disso. Eu estou dizendo aqui, querido, que o amor, quando você ama a pessoa, a dívida, ela permanece, porque o amor, ele tem que continuar. Ele tem que continuar. Por quê, querido, que hoje você talvez não conheça, mas eu conheço muitos pastores que deixou de ser pastor e que é tudo machucado com a igreja. Muitos pastores machucados com a igreja, ferido, magoado, triste com a igreja, porque ele queria receber da igreja o retorno. Aí não recebeu. Aí alguns falam assim: nossa, que ingratidão que fizeram comigo, pastor. Eu dei minha vida e agora olha o que sobrou. Mas pastor, deixa eles, vai tudo para o inferno. Aí pronto, acabou tudo. Queridos, o dia que eu fiquei hospitalizado, que eu tive um problema no coração, não sabia que eu tinha pressão alta, e fiquei 3 dias na UTI, passei mal um bocado, achei que eu ia partir para a glória. A primeira pessoa que visitou eu foi um pastor, eu fiquei feliz. Estou lá no quarto, chegou um pastor lá, eu olhei para o pastor, falei: rapaz, pastor, o senhor está visitando os quartos, o senhor veio fazer visita de rotina? Falou: não, eu vim para te ver. Falei: nossa, agora estou mais feliz ainda, o senhor veio para me ver? Ele veio, deu as mãos para mim: parabéns, pastor. Falei: parabéns por quê? Misericórdia, estou com medo da visita agora. Parabéns, pastor, seja bem-vindo, você é mais um na estatística que morre do coração por causa das ovelhas. Irmão, em nome de Jesus, você é mais um da estatística que eu defendo, que os pastores todos morrem do coração por causa das ovelhas. Eu falei: primeiro, não estou morto ainda. Primeiro, não mata eu antes da hora não. Em segundo, pastor, que eu não recebo essa palavra. Não recebo. Agora, por que ele falou isso para mim? Por que o pastor falou isso? Porque ele tinha talvez uma falta de entendimento desse versículo. Estava chateado porque a igreja não o elegeu. Meu amado, você ajuda o cara a se levantar. Você tem discípulos para Jesus, amém ou não? Amém. Você ajuda o cara a levantar, aí o que você faz? Vai, meu filho, vai. É isso. Agora o cara ajuda o cara a levantar. Oh, meu querido, agora estamos juntos, agora você é meu. Não pode, não vai conseguir. Então, meu querido, presta atenção. O amor é uma dívida impagável. Você vai dever sempre. Não tem como você pagar o amor para a pessoa. Agora, por que uma dívida? Por que o amor é uma dívida impagável? Porque você recebe amor, você dá amor para outra pessoa. Aí aquela pessoa que você amou ela em Cristo Jesus, ela recebe amor, ela vai dar amor para o próximo. Aí ela vai dar amor para o próximo. Queridos, para um pouco e pense: por que na visão do MDA não tem esse negócio de apego? Não tem negócio de apego. O pastor Gume pegou a igreja com 80 pessoas, quando estava com 6.500 pessoas, ele largou para um líder dele lá e foi começar uma obra no Japão. E no Japão, eu fiquei sabendo que é tão difícil ganhar alma lá, que quando eles batizam um por ano, eles fazem festa, por conta das questões culturais. Agora, como é que o pastor deixa uma igreja com 6.000 pessoas e vai começar a obra do zero? É normal isso na visão do MDA. Por que é normal isso? Porque ninguém tem igreja, a igreja não é deles. A igreja não é deles. Eu estou lutando aqui, querido, e vou dar tudo de mim para essa igreja crescer. Para todos nós viver isso que nós estamos pregando aqui. Mas, querido, quando eu tiver a ciência do conhecimento, do princípio, de tudo como trabalhar nas vidas, eu não vou ficar aqui, querido. Outros vão ficar aqui. Eu vou seguir o mesmo caminho, porque eu sempre tive uma convicção que a igreja não é minha. Eu não tenho ovelhas, as ovelhas são de Jesus. Eu só estou cuidando delas. Só estou cuidando delas.
Então, meu querido, aprenda isso nessa noite. Você dá amor, não quer dizer que você vai receber pedrada, pelo amor de Deus. Mas, querido, não espere nada para você. Crie expectativa se ela vai fazer por outro. Se ela fizer por outro aquilo que você fez por ela, meu querido, glorifica a Deus, fale em língua, querido, faça festa, querido, glorifica o Senhor, faça festa, se aquilo que você estiver fazendo para ela, ela fazer por outras pessoas. Agora, quer ver coisa difícil? Quer ver coisa difícil na vida? É o cara dar todo amor para a pessoa e a pessoa não faz nada para ninguém. Aí, querido, aí é difícil. Então, querido, nessa noite eu quero trazer à memória essa palavra para você, querido. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama seu próximo cumpriu com a lei. Amém ou não, querido? Amém ou não? Amém. Ame, respeite os seus discipuladores, querido. Mas discipuladores, você quer ser honrado? O seu discípulo tem que amar outra pessoa. Não existe maior honra do que essa. Posso ouvir mais um amém ou não? Amém. Glória a Deus. Versículo 11. E fazei isto, conhecendo o tempo, já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém ou não? Dá licença, vou tomar água. Esse copo está ungido. O copo está ungido. Não vou nem falar por quê, mas eu senti o gosto da unção aqui nesse copo aqui. Deixa para lá. Se eu passar mal aqui, vocês levam para o hospital. Fala que foi por causa da água, tá? Brincadeira. Querido, existe aí um pensamento que ele ainda continua na vida de algumas pessoas, pensando o seguinte: ó, a salvação é pela graça, é favor imerecido. Uma vez salvo, salvo para sempre. E você é salvo pela graça e acabou. Você não tem que discipular, você não tem que fazer nada. Por quê? Porque você é salvo pela fé, é salvo pela graça e está tudo ok. O pensamento. Agora, olha o versículo 11, o que diz? O que diz o 11 aí? Irmão, faz um favor para mim. Isso. Não, tá. Você pega esse copo aqui e pode dar um fim dele para mim. Pode jogar no lixo, tá? Deixa eu explicar para os irmãos. Esse copo aqui, semana passada, a gente precisou ungir aqui na frente aqui, a apresentação de criança. E aí o que aconteceu? Tinha uma pessoa que foi ungir uma outra pessoa, levou o óleo da unção, o vidrinho embora, esqueceu de trazer. E aí, como não tinha o óleo da unção aqui, o que a gente fez? A gente correu naquele momento, cadê o vidrinho? E a gente foi, pegou o óleo ungido e colocou dentro daquele copo ali. E aí o óleo ungido, ele tem uma química muito forte. Se você colocar no alumínio, no vidro, não tem como limpar, pode jogar fora. Então ele foi bem lavado, mas a água que eu bebi estava metade de água, metade de óleo ungido. E aí o irmão Luiz Borges não sabia, por isso que eu falei. Então, não, tranquilinho. Então agora eu estou explicando aqui para a igreja, para os irmãos ficarem sem entender. Por isso que eu falei. Porque eu bebi aqui, ó, meu lábio agora está grudando um no outro assim. Deixa eu tomar mais água aqui. Só foi por causa disso. Mas se tinha algum mal, já saiu em nome de Jesus. A unção já está completa. Vamos voltar aqui o versículo aqui, querido. Em nome de Jesus, ó. E fazei isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Puxa vida, esse versículo é fantástico. Por que ele é fantástico, querido? Porque ele fala aqui de tempo de despertar, fala de salvação, e que a salvação vai acontecer.
como se uma pessoa tivesse aceitado a fé e a salvação ainda não tivesse feito parte da vida dela. Vocês concordam comigo ou não? O versículo é muito, mas muito específico. Ele fala: ó, e fazer isto conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então nós queremos falar um pouco disso aqui, querido. Vamos lá comigo, ó. Já é hora de vos despertar do sono. O ensino apostólico prescrevia constantemente o dever da vigilância espiritual. Ou seja, o apóstolo está aqui introduzindo aqui no meio das pessoas que faziam parte da igreja a importância deles ter uma vigilância espiritual, dado algumas circunstâncias. Agora, do ponto de vista do apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, a salvação que ela existe na tua vida pela fé, ela vai se confirmar. Ela vai se confirmar. Quando que a nossa salvação vai se confirmar? Quando, evidentemente, nós chegarmos diante de Deus, e diante de Deus nós somos encontrados aprovados. Agora, se a salvação ela é subsequente de uma decisão sua, de você pegar e aceitar Jesus, e agora você já está salvo, e a sua salvação já veio na tua vida, e agora tudo acabou, então esse versículo aqui nós temos que anular ele. Você precisa fazer igual uma religião aí, que quando o versículo aperta eles põem um pontinho preto e pulam para o outro. Não vai ter como ficar com esse versículo aí. Por quê? Porque o versículo está dizendo, olha, o versículo 10, vamos ler o 10 para a gente compreender um pouquinho mais. O 10 diz o seguinte: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém? E aí o versículo diz: fazer isto, conhecendo o tempo, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos Jesus. Então o que o escritor está dizendo? O seguinte aqui, está dizendo, ó, a salvação está mais perto de nós. Por quê? Porque a salvação, segundo o livro do Apocalipse, vai se consolidar o dia que nós chegar diante do Senhor Jesus Cristo. Como nós falamos aqui 2 semanas atrás, em cima de Mateus capítulo 25, os da direita e os da esquerda, os que recebem a palavra da bem-aventurança e os que recebem a palavra da má-aventurança. Aqueles que foram, os que foram e que tiveram fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive preso, você me visitou, e eu tive nu e você me vestiu. Esse vai ser recebido. Agora o outro não vai ser recebido. Por que não vai ser recebido? Porque, Senhor, nós não te vimos assim. Ora bolas, quando vocês não fizeram a um dos pequenininhos, a mim não fizeram. Então a nossa salvação aqui, ela é colocada, querido, num processo aqui, ele é progressivo. O apóstolo Paulo, ele fala, olha, opa, peraí, desperta do sono, é tempo de você despertar do sono, porque a cada dia que passa mais, você está mais perto da salvação sua, que vai se consolidar, o dia que você comparecer diante de Deus, para você mostrar o que é a salvação. O que a salvação fez com você, o que você fez com a salvação que você recebeu. Então, queridos, o texto aqui, vou ler de novo. Já é hora de vos despertar do sono. O ensino apostólico prescrevia constantemente o dever de uma vigilância espiritual. E eu quero compartilhar com os irmãos, 1 Tessalonicenses, seu capítulo 5, está um pouco à frente aí. 1 Tessalonicenses, depois de Colossenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 4 a seguir. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 4. Quem está comigo aí diz amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Olha o que diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 a seguir. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos
surpreenda como faz o ladrão. Todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestimos-nos da couraça, da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros, e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Amém ou não? O versículo 11, ele consolida o nosso pensamento, que diz aqui em 1 Tessalonicenses 5, que diz, olha, pelo que exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Ou seja, queridos, que salvação é essa que o apóstolo Paulo está falando aqui aos romanos? Que salvação é essa que está mais próximo? Por isso que a exortação lá, que fala lá em Tessalonicenses é, nós não somos da noite, querido. Eu não tenho nada a ver com trevas. Você não tem nada a ver com trevas. Nós somos do dia, nós somos da luz, nós somos daqueles que têm um amor na vida, nós somos daqueles, querido, que têm sobre a sua vida a perspectiva, querido, do cuidado das pessoas. Amém ou não? E aí então o texto arremete para onde? Para onde o texto arremete? Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Olha, a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio. Salvação aqui é uma vista em sua consumação futura. É como se fosse uma adoção de filho, a redenção do nosso corpo, que os crentes aguardam, conforme está escrito no livro de Romanos mesmo, capítulo 8, versículo 23. Vamos aí comigo, capítulo 8, versículo 23. Vamos aí, querido. É muito importante a gente falar sobre salvação, adoção de filho, a possessão, querido, daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Versículo 23 de Romanos capítulo 8 diz o seguinte: não só ela, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém ou não? O que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos, então, no seu capítulo 13, versículo 11? Ele está falando aqui da salvação completa. O que é a salvação completa? Salvação completa, o que ele está dizendo aqui, é a salvação que ela vem no nosso interior, mas é a salvação que ela vai se materializar no dia de Jesus Cristo, aonde o nosso corpo vai ficar livre do desejo, o nosso corpo vai ficar livre, querido, de toda a vontade da carne. Então, o que o apóstolo Paulo diz aqui? Ele fala o seguinte: olha, há tempo e a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que quando você aceita Jesus pela fé, você já é salvo em Cristo Jesus, mas você vai evidentemente desenvolver a sua fé ao longo da caminhada. E quando você vai ver a relação de Paulo com a igreja de Roma, ou aos romanos, o povo, e o apóstolo Paulo fala tanto sobre a inclinação da carne aqui, e que ele está dizendo para as pessoas, tipo assim: olha, presta atenção, tenham paciência, continua amando as pessoas, continua fazendo discípulos, continue discipulando, porque a salvação está mais perto de nós ainda. Qual a salvação? A salvação que está no interior, que vai se materializar no seu exterior,
Quando? Como diz o versículo 23, lá de Romanos 8, que diz o seguinte, eu vou ler de novo, olha: não só ela, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos interiormente, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, tudo pecado, tudo fracasso, toda frustração, toda decepção, ela está no corpo. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está encorajando as pessoas a continuar. Ele está dizendo para as pessoas: olha, continua fazendo, continua amando as pessoas, porque vocês estão mais perto a cada dia da vinda do Senhor, aonde vocês receberão a salvação por completo. Por quê, querido? A salvação por completo, segundo o texto de Romanos 8, 23, vai se dar o dia que o nosso corpo for transformado em glória. Amém ou não? Por quê, queridos? A Bíblia fala que todos nós seremos transformados. Nosso corpo vai ser um corpo glorificado. Não é esse corpo aqui, não é o teu corpo, é um corpo glorificado. E aí então, queridos, nós seremos como Jesus Cristo é, transformado no espírito e no corpo. E o apóstolo Paulo está fazendo o que aqui? Está encorajando as pessoas a ser vigilantes, permanecer fazendo, cuidando um dos outros, para que ele chegue a esse dia da redenção. Por quê? Se as pessoas parar pela metade do caminho, o que vai acontecer? Não vai chegar lá, porquanto que a palavra do Senhor nos exorta no Apocalipse: aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da justiça. Então, queridos, nós não podemos desanimar. Agora, queridos, é muito importante falar sobre isso. Por exemplo, esse dia eu estava conversando com o moço, e ele chegou para mim e falou assim: pastor, mas está difícil demais, está muito difícil, está muito difícil. Aí eu falei para ele o seguinte: olha, deixa eu contar uma história para você. Aí para ele, eu fui numa clínica de recuperação uma vez, e nessa clínica de recuperação, eles fizeram um teatro, e naquele teatro que eles fizeram um teatro, e no teatro eles estavam representando as pessoas usando droga, e como que a pessoa que usa droga fica, para mostrar o lado obscuro, para que as pessoas se fortalecessem naquilo ali. Eu falei para ele, eu estava com um pastor comigo, que esse pastor fazia 11 anos que ele não usava mais droga, e quando o pastor que estava comigo viu a simulação das pessoas usando droga, ele saiu para fora e foi vomitar, desculpa a palavra, foi vomitar lá fora. E eu fiquei preocupado com o pastor. Eu cheguei nele e falei assim: escuta, pastor, você está passando mal? O que está acontecendo? Ele falou assim: você não acredita. Eu falei: o quê? Deu ânsia, eu vomitei de tanta vontade que eu tive de usar droga. Eu falei: pastor, misericórdia, 11 anos que você está liberto. Ele falou assim: pois é, eu tenho vontade de todos os dias eu tenho que falar não para a vontade. Aí então eu tive uma consciência, querido, que a vontade na vida do ser humano, Deus não vai tirar. Por quê? Deus seria absolutamente injusto se tirasse a vontade de nós. A vontade está em nós, o desejo continua em nós. Você talvez que foi liberto do alcoolismo, você vai ter vontade de beber. Você que foi liberto da droga vai ter vontade de usar droga. Mas o que nós precisamos entender e nos encorajar nessa noite é que o apóstolo Paulo também escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 13, se não me falha a memória: não veio tentação sobre vocês a não ser humana. Ninguém é tentado acima do que pode suportar, e junto com a tentação Deus manda o escape também. Então, queridos, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para a igreja de Roma aqui é: vocês precisam se encorajar, porque a salvação de vocês, ela está perto, ela vai consolidar. Vocês vão ficar livres do desejo da carne, vocês vão ficar livres da vontade da carne. Por que vocês vão ficar livres? Porque está perto o dia da redenção do corpo de vocês. Então, queridos, nós estamos no mundo. Agora, se uma pessoa vem e fala assim para mim: pastor, mas eu estou com a vontade muito forte,
Aí existe até algumas pessoas que usam o versículo da palavra de Deus para justificar seu erro. A carne é fraca, mas o versículo na sequência fala, mas o espírito é forte. Quem que vence? O fraco ou o forte? O forte. Agora, algumas pessoas usam esse versículo de uma forma errada, porque eles afirmam o seguinte: a carne é fraca, por isso que eu caí. Não. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Olha, irmãos, desperta do sono a tempo, e que vocês precisam entender que a salvação, ela está bem próxima de vocês, mais do que no dia que vocês aceitaram. Por quê? Porque vocês vão receber então a redenção do seu corpo, como falou lá. O nosso corpo geme pela redenção. Não é assim, querido? Não é assim. Você é um homem espiritual, uma mulher espiritual, amém ou não? Amém. Mas, querido, você não tem vontade? Não tem desejo? Se levantar a mão, vou mandar queimar. Se levantar a mão e falar assim: não, pastor, não tem nenhum desejo, nenhum. Não tem nenhuma vontade de falar assim: irmão, já morreu, já está no céu, não sei o que está fazendo aqui. Porque se você ler aqui, por exemplo, Romanos capítulo 3, você vai ver o que o apóstolo Paulo fala. Você vai ver. Quem estudou a apostila com o poema inicial sabe o que ele fala em Romanos capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. Quem estudou a apostila com o poema inicial sabe o que ele fala em Romanos capítulo 7, versículo 19 e 20. Sabe o que ele diz? Então ele está aqui estimulando a igreja a não parar. Você quer ver lá, querido, o que está escrito aí na carta do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 3, versículo 10, 11 e 12? Quer ver aí? Eu vou ler para você ver aqui. Cada apóstolo Paulo, Romanos capítulo 3, versículo 10, 11 e 12, o apóstolo Paulo escreve assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Amém ou não? Aí alguém pode dizer assim: pastor, mas de quem que o apóstolo Paulo está falando aqui? Está falando de nós, como seres humanos, caídos que somos. Agora o Espírito Santo veio, operou nas nossas vidas, e aí nós precisamos fazer o quê? Precisamos vencer. Vencer como, querido? Nos enchendo, nos motivando a entender que nós estamos mais perto da salvação hoje do que ontem. Amém ou não, querido? E aí o apóstolo Paulo vai completar. O apóstolo Paulo vai completar aqui. Ele diz assim no versículo 12. À noite, estamos em Romanos 13 agora de novo. Olha o que diz: a noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos da arma da luz. Amém? O que é que diz? A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Eu queria que você fosse comigo, 2 Coríntios 6,14. Vamos aí comigo, 2 Coríntios 6,14. Quem achou comigo aí? Quem achou comigo aí? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 6, versículo 14 até o 18. Vamos lá. Não vos prendais a um jugo desigual, como os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuários do Deus vivente. Como Deus disse:
nele habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não vos toqueis nada imundo, e eu vos recebereis, eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Olha que coisa linda, olha que coisa linda esse versículo, e que está aqui em sintonia com Romanos 13, 12, que eu vou ler novamente, que diz: a noite é passada, o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos da luz, das armas da luz. Amém ou não, querido? Você sabe o que significa isso aqui? Decisão. Meu amado, para um pouco e pensa. A Bíblia, ela não serve de nada para quem está em cima do muro. Querido, se você for ler a Bíblia, ou a Bíblia está falando para quem está lá, ou está falando para quem está desse lado aqui. A Bíblia fala do processo de antes de conversão, e a Bíblia fala do processo da conversão. A Bíblia fala desses dois lugares. Só que o demônio, o diabo, ele criou a coluna do meio, ele criou o empate, ele criou o muro, ele criou uma zona de conforto, aonde o que acontece? Muitos dentro da igreja fica nesse lugar, querido. Esse lugar é chamado de simpatizante. O camarada tem uma simpatia enorme pela igreja, uma simpatia enorme por Jesus. Ele tem, querido, uma vida dupla. Uma hora ele está no céu, uma hora está no inferno, uma hora não está nenhum dos dois lugares. Por enquanto. Ele fica ali no meio, não toma decisão. Meus irmãos, a Bíblia é clara. O texto que nós lemos lá. Que consenso tem a luz com a treva, Cristo com Belial, o justo com o injusto? Que consenso que tem? Eu pergunto para você, qual é o consenso? Que aliança? O que tem, querido? Como a gente poderia resumir, querido, uma vida em cima do muro? Tem um trecho, está em Atos dos Apóstolos, eu não me recordo aonde, mas que conta a história de um moço que estava nesse lugarzinho que o diabo colocou ele. O apóstolo Paulo, irmãos, ele era um homem que gostava muito de falar. O apóstolo Paulo, ele pregava em todos os lugares. Eu descobri isso numa ministração do pastor, qual foi o pastor? Pastor Ebe Uber. Ele ministrou ministração em que na Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele pregou para toda a guarda pretoriana. E aí ele falou que a guarda pretoriana eram uns soldados especialistas para ficar na prisão, para guardar só os presos mais difíceis. Então o que acontecia? Amarrava 2 desse lado, presos na corrente, e amarrava mais 2 desse lado. Eles revezavam em turno de 4 ou de 6 horas, não me recordo. Era 4 soldados. E o apóstolo Paulo foi preso por esses soldados pretorianos. E aí, a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, preso por esses homens na cadeia, você sabe o que aconteceu, não? Todos se converteram. E aí ele trouxe o número, que o número de pessoas que fazia parte dessa guarda aí, era 3.000 pessoas. E ele usa o termo na Bíblia: todos foram convertidos em Jesus Cristo por conta do apóstolo Paulo. Todos foram convertidos. Todos eles foram convertidos. Ou seja, o apóstolo Paulo, querido, ele era um homem que falava muito.
Aí, lá em Atos dos Apóstolos, ele começou a pregar. E a Bíblia diz que naquele dia, a pregação do apóstolo Paulo, ela se estendeu um pouquinho mais. Ela se estendeu um pouquinho mais. Traduzindo, chegou perto da meia-noite. Aí o que aconteceu? A pregação do apóstolo Paulo se estendeu um pouquinho mais, perto da meia-noite. E aonde ele pregou, tinha como se fosse uma parede dessa aqui, assim. Mas era uma parede que ela era só parede, não tinha teto, não tinha. Aí o que aconteceu? Lá em cima dessa parede tinha um moço. E esse moço, ele tinha uma visão dupla. E ele representa nessa noite todos os que estão em cima do muro. E aquele jovem estava lá em cima, e a hora que a conversa interessava, ele olhava para o apóstolo Paulo. A hora que a conversa não interessava, ele olhava para quem estava passando a rua, olhava para o mundo. Daqui a pouco ele olhava aqui para o apóstolo Paulo. Daqui a pouco ele olhava aqui para as pessoas do mundo. Sabe o que aconteceu com ele? Caiu, bateu no chão e morreu. Morreu, que literalmente, morreu, bateu com as 10, igual tem ditado no mundo. Morreu. Só que o fato dele ter caído para o lado de cá e não ter caído para o lado de lá, fez com que o apóstolo Paulo chegasse nele, colocasse a mão sobre o corpo dele, orou por ele e ressuscitou ele. Meu querido, nessa noite, o apóstolo Paulo não está aqui, mas o Jesus do apóstolo Paulo está aqui nessa noite. E ele está dizendo assim para você: até quando você vai se cochear entre dois senhores? Até quando você vai ficar brincando? Até quando você vai ficar em cima do muro? Presta atenção, não existe muro. Existe o muro, desculpa, mas não existe possibilidade de ficar em cima do muro. Ou você é da luz, ou você é das trevas. Ou você tem Jesus, ou você tem o diabo. Então, essa vida dupla, presta atenção, essa vida dupla dentro da igreja não vai trazer salvação para você. Por isso o texto aqui é um texto desafiador. E o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 13, versículo 12, diz: a noite é passada e o dia é chegado, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Ou seja, qual que é o estímulo aqui? Qual é o incentivo do apóstolo Paulo aqui? O incentivo é, meu querido, se converta definitivamente, porque senão você vai ser pego de surpresa. Não existe lugar na igreja para você ficar no meio, para você ter o espírito de dúvida. Deus não opera na dúvida, querido. Jesus Cristo mesmo declarou, eu não me lembro a cidade agora, se era Efraim, eu não me lembro a cidade, e que ele diz assim: olha, eu poderia ter feito tantos milagres aí, mas eu não fiz por causa da dureza de coração de vocês. Amém ou não, querido? Nem Jesus, querido. Eu fico imaginando Jesus, chega lá na casa do Jairo, todo mundo já tinha falado para Jairo: Jairo, para de atormentar o mestre, sua filha já morreu, meu querido, esquece, sua filha já morreu, esquece, Jairo. Jesus olha para Jairo e fala o quê? Quando as pessoas dizem para Jairo que a filha dele morreu, o que Jesus fala para Jairo? Jairo, não temas, crê somente. Não foi isso? Foi isso, se tiver errado me corrige. Foi isso, Jairo, não temas, crê somente. Curou a mulher do fluxo de sangue, ficou com ela ali, não saiu correndo não, ficou ali, querido, amou aquelas pessoas, ensinou aquelas pessoas todas. Aí depois ele falou assim: Jairo, vamos descer? Meu querido, ó, o tempo, já estava todo mundo chorando. A hora que Jesus chegou lá, o que ele fez? Ó, todo mundo para fora, todo mundo para fora. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa para você: os discípulos de Jesus eram unanimidade?
Os discípulos de Jesus eram unanimidade? Não era unanimidade. Por que não era unanimidade? Ele pegou 9 discípulos e falou: ó, vocês ficam aqui fora cuidando do povo. Cuida dos que ficou para fora aqui, fica aqui. Quem ele levou para dentro? O pai, a mãe, Pedro, Tiago e João. Só. Aí o que ele fez? Deu ordem para a menina se levantar. A menina se levantou e ela foi ressuscitada, querida. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite aqui, em nome de Jesus. Até quando? Até quando você vai ficar dessa forma? Eu vou ler de novo, 2 Coríntios, capítulo 14, seguir, capítulo 6, melhor, versículo 14. Vou ler de novo com vocês. 2 Coríntios, já vamos estar encerrando. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Vamos lá comigo. Olha o que diz: não vos prendais a um jugo desigual como os infiéis. Amém ou não? Não vos prendais a um jugo desigual como os infiéis. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois o santuário do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém ou não, querido? Agora, querido, quando que isso aqui vai acontecer? Quando? Quando que esse versículo aqui vai acontecer, querido? Irmãos, eu preciso falar para você nessa noite. Ele já aconteceu. Mas nós precisamos tomar posse disso. Eu com você preciso tomar posse disso, irmãos. Irmão, nós precisamos tomar posse disso. Eu poderia falar: Jesus vai chegar aqui. Não. Ele vai vir de lá. Não. Ele está dentro de você. Jesus está dentro de você, querido. Está dentro de você, porque senão você não estaria aqui. Agora a questão é: o que nós temos feito com isso? Qual é o valor que nós temos dado para isso? Nós temos valorizado isso, meus queridos? Nós temos valorizado isso que Cristo tem feito por nós? Meus queridos, é uma postura, é uma decisão. E nessa noite eu queria orar com você. Eu quero que o Arthur me ajude lá. Eu quero orar com você nessa noite aqui. Não quero prolongar. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Oh, no nome de Jesus Cristo. Oh, meu querido, você é tão importante para Deus. Jesus diz assim para você nessa noite: eu dei o céu e a terra como resgate por ti. Se não bastasse, eu dei meu único filho, que eu tanto amei, para que você pudesse ser abençoado, para que você pudesse ser feliz. Oh, meus irmãos, nessa noite, o Senhor está dizendo aos nossos corações: pois vós sois o meu santuário, o santuário do Deus vivo. Como disse o próprio Deus: neles eu habitarei, e entre eles eu andarei,
e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Oh, Jesus Cristo nessa noite está nos chamando para descer do muro, do muro da vida dupla, do muro do conceito duplo, do muro da inatividade, do muro da cobrança, Oh, meus queridos, nessa noite, o Senhor está dizendo assim: olha, eu escolhi eles, porque eu quero habitar no meio deles, eu quero andar no meio deles, eles são o meu santuário, eles são minha possessão, eles são o meu templo, eles são minha casa, casa de Deus, casa de oração. Oh, meus queridos, eu sei que às vezes a gente fica tão envergonhado de saber que nós só ouvimos essas coisas no horário do culto. Meus queridos, nós precisamos levar Jesus para casa, precisamos viver esse evangelho, o evangelho de Jesus Cristo andar no nosso meio, o evangelho de nós sermos o templo do Senhor. Oh, meus queridos, nessa noite, o versículo 18 diz: eu serei para vós pai, e vós sereis para mim como filhos e filhas. Precisamos pedir perdão nessa noite. Precisamos pedir perdão nessa noite, queridos, porque estamos tão preocupados com as coisas desse mundo, porque estamos tão preocupados com o nosso futuro, porque estamos tão preocupados com o nosso trabalho, com a nossa vida secular. Por que estamos tão preocupados, como Marta, com os afazeres, com o que fazer, como fazer, se uma coisa só é necessária: gastar tempo na presença dEle. O Senhor chama você nessa noite. Ele chama você nessa noite e diz assim: você é meu santuário, o santuário do Deus vivo. Porque o mesmo Deus diz, e Ele repete nessa noite para você, e Ele diz assim: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão para mim o meu povo, e eu serei para vós pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Oh Senhor, tira de nós, Pai, tira de nós nessa noite, Jesus Cristo, toda passividade. Senhor, venha libertar nós nessa noite, Pai.
Senhor, a tua igreja nessa noite, ela quer ser liberta, Pai. Nós queremos ser libertos nessa noite da dúvida, da duplicidade, do duplo ânimo. Queremos ser livres nessa noite, Jesus Cristo, de viver uma vida, Pai, em conformidade com aquilo que olhamos ou que pensamos. Queremos nessa noite descer do muro, Pai. Nós não queremos morrer. Nós não queremos, Senhor Jesus Cristo, permanecer, Pai, numa vida dupla. Senhor, nessa noite, Pai, nós desejamos, meu Senhor, nós desejamos nessa noite ser do dia. Nós rejeitamos a noite, rejeitamos as trevas e queremos nos vestir nessa noite, Pai, da couraça, da justiça, da luz, da fé. Oh Senhor, vem nessa noite, Espírito Santo de Deus, nos levantar da cinza. Nos levanta da cinza, Pai. Vem sobre a nossa vida. Oh Senhor, nós precisamos de Ti. Eu preciso desesperadamente de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Minha família precisa de Ti, Senhor. A igreja precisa de Ti, Senhor. O mundo precisa de Ti, Jesus. Por isso, nessa noite, Pai, limpa os nossos corações, tira a dúvida, tira o duplo ânimo, limpa. Se você quer nessa noite, querido, coloca a mão no teu coração e vai pedindo para o Senhor tirar de você. Se você acredita, Senhor, vai tirando desse coração velho aqui, Senhor Jesus Cristo, todo cuidado, Senhor, com a vida secular. Tira, Senhor Jesus Cristo, toda a nossa autossuficiência. Tira, Senhor Jesus Cristo, de nós, meu Pai querido, todos os conceitos errados que o inimigo lançou na nossa mente, ou que nós adquirimos por natureza própria, lendo a Bíblia e trazendo interpretações que pudessem, meu Pai querido, massagear o nosso ego. Tira de nós, meu Pai querido, tira de nós, Pai, os conceitos que nós adquirimos da Bíblia, como se fosse algo, Pai, que fosse uma revelação, como se o Senhor tivesse falado, como o Senhor não falou, meu Pai querido. Senhor, tira de nós, Pai, tira de nós. Nós queremos nessa noite ser sensível, porque a Tua palavra diz que o Senhor vai andar no nosso meio. Oh Senhor, o Senhor vai andar no nosso meio, Pai. Nós queremos ser o Seu santuário, queremos Te ver, Senhor, andando no nosso meio, Senhor Jesus Cristo. Queremos contemplar, Senhor, o Teu poder, queremos contemplar, Pai, a Tua glória. Pai, em nome de Jesus Cristo, vem nessa noite de encontro a nossa necessidade. Transforma esse nosso coração nessa noite. Transforma, Senhor, esse nosso coração nessa noite, Pai. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, a Tua palavra é poderosa, Pai, e nós nos rendemos a ela nessa noite, e prostramos o nosso coração, o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo diante de Ti, nessa noite, Jesus, para poder receber, Papai querido. Senhor, em nome de Jesus, recebe a nossa decisão, recebe a nossa decisão. Recebe a nossa decisão, recebe a nossa vida, no nome de Jesus. Oh Espírito Santo, recebe nessa noite nossa decisão, Pai. Oh, aleluia. Você pode dizer amém, meu querido? Queridos,
quero ser transformado por essa palavra. Eu preciso ser transformado por essa palavra. Tem muito mais coisas que poderíamos falar aqui. Oh, aleluia. Não tem como nós continuar, querido. Não temos tempo. Vamos aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra.